Olá, meus amigos das redes sociais. Ao longo dessa manhã de hoje, depois do impacto da maior motociata registrada pelo Guinness Book, uma motociata que teve um caráter político ideológico e que reuniu quase 1.400.000 motos na cidade de São Paulo, muitas pessoas hoje ao longo do dia me perguntando: Major, qual o posicionamento do seu motoclube com relação à política? A primeira coisa eu vou dizer, não só com relação ao meu, mas com relação à grande maioria dos motoclubes sérios no Brasil e no mundo. Motociclismo não é local de se fazer política. A política ela acontece no meio motociclístico de forma quase que imperceptível, porque não existe hoje a menor condição de qualquer ambiente que você esteja, as pessoas não comentarem alguma coisa relacionada à política. Mas um motoclube, um brasão de motoclube, não é um partido político, não é uma agremiação política com identidade ideológica e nem com a intenção de doutrinar ninguém. Nós temos o nosso próprio código, que é um código que todos seguem, uma espécie de constituição dos motoclubes, que é o Código Biker, onde todo motoclube sério segue, mas não existe o menor desrespeito às pessoas que pensam diferente. Dentro de um motoclube você pode ter pessoas que são cristãs e não são cristãs, são ateus. Você pode ter pessoas que são de direita, de centro, de esquerda, mas a grande cobrança que o indivíduo recebe ao ingressar no motoclube é o cumprimento, primeiro, do estatuto do clube e o cumprimento do Código Biker. Para nós, tanto faz se o indivíduo tem uma moto 125 ou se tem uma CB 400, se tem uma Harley. O que interessa é o espírito bike. Só a título de curiosidade, a maioria dos motoclubes adotam um sistema rigoroso de hierarquia e disciplina, e isso tem origem lá em 1945, depois da Segunda Guerra Mundial, quando, na origem dos motoclubes, os militares veteranos que eram tratados como heróis pegaram as sucatas de motos, a maioria Harley Davidson ou motos Índia, e começaram em garagens a montar essas motos para rodar, para passear depois dos horrores que haviam presenciado na guerra, e os veteranos de guerra sempre foram tratados com muito respeito. Levando-se em conta também uma série de sequelas que aqueles militares tinham pelas atrocidades que haviam presenciado na guerra, tiveram dificuldade de reinserção social. A maioria deles foi desagregado da família, outros não conseguiram mais viver no mundo normal, começaram a se unir por afinidade. E aí começaram a nascer os primeiros motoclubes. E como é normal entre os militares, quando a gente serve em uma unidade, você tem um distintivo da sua unidade, começaram a criar também os brasões dos motoclubes por afinidade. E aí surgiram os diversos motoclubes no mundo. Então veja bem que a história dos motoclubes se confunde muito com a história dos militares, e que o motoclubismo tem origem com os militares veteranos da Segunda Guerra. Então a nossa hierarquia, ela se assemelha muito a uma hierarquia militar. Existe um presidente, existe uma rigorosa escala de valores a ser seguidas, mas acima de tudo existe um código biker. Então para nós, tanto faz se o indivíduo é de direita, de esquerda, se ele quiser usar o nosso colete em uma manifestação política, como foi a manifestação do último dia 12, sem denegrir a imagem do clube, como foi, e também respeitando as cores do seu brasão, nada há que se falar. Da mesma forma, se ele não quiser, não será obrigado por nenhum presidente, por nenhuma diretoria participar de qualquer manifestação da qual ele não concorde. Além das regras rigorosas que os motoclubes têm, existe algo que nós não abrimos mão, que é o nosso código de respeito gera respeito. Então nós respeitamos o contraditório, respeitamos a opinião do irmão que pensa diferente de nós, desde que ele não descumpra o nosso estatuto e o Código Biker. Portanto, ninguém é obrigado a seguir o presidente da República, caso ele venha a Goiânia, por exemplo, que é onde o meu motoclube está instalado. Aliás, meu motoclube está instalado em Trindade, mas caso ele venha a Goiânia e eu quiser ir na motociata, eu vou. Se algum integrante quiser me seguir, ele pode seguir, mas se não quiser seguir, ele não será obrigado e nem sofrerá nenhum tipo de sanção por isso.
Aliás, dicas de passagem, todo mundo que entra no motoclube, antes dele receber o seu colete fechado, que é o ápice da coroação de toda a trajetória dele no motoclube, ele conhece muito bem como funcionam as regras. Ele vai sendo pautado e vai sendo orientado como funciona a regra de um motoclube. E se ele aceitou, ele não tem como depois dizer que não sabia, que entrou no motoclube sem saber e que foi enganado. Ninguém vai colocar a faca no pescoço de ninguém para entrar no motoclube. Ele entra graciosamente, a grande maioria se esforça muito para fazer a sua trajetória com respeito, uma trajetória com dignidade, respeitando os valores. Então não existe obrigatoriedade de nada. A nossa liberdade de andar de moto prevalece, só que com muita organização, com uma hierarquia, uma disciplina extremamente rigorosas, o que não faz com que a nossa dignidade humana seja afetada de forma alguma. Quando o presidente vier, eu, por exemplo, estarei acompanhando ele, faço questão de estar, porque coaduno com a maioria das ideias dele. Então, só para que vocês saibam com relação a essa celeuma de motoclube ser obrigado ou não ser obrigado a seguir o presidente nas motocicletas. Eu sou o Major Reis e essa é a minha opinião.